Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. É de manhã, vou levantar, vou caminhar ao sol. No anoitecer, vou descansar, vou me reencontrar. É de manhã, vou levantar, vou caminhar ao sol. No anoitecer, vou descansar, vou me reencontrar. Bom dia, gente, simbora, povo. Vamos começar tudo de novo, com alegria, muita energia. Vamos viver bem mais esse dia. Bom dia, gente, simbora, povo. Vamos começar tudo de novo, com alegria, muita energia. Vamos viver bem mais esse dia. Pam, pararam, pam, pam. Pam, pam! Olá para você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte, né? Começar com alegria este momento, seja de manhã, de tarde ou de noite, seja bom dia, boa tarde ou boa noite. Aquela saudação para você, começando aqui este Alvorada. Um abraço também para as técnicas e técnicos que estão lá nos bastidores, trabalhando para chegar a essa programação 24 horas por dia. Eu disse que aqui é Alvorada, eu sou o Nando Garcia e ele que você já ouviu, Toninho Ciardulo. Olá, Toninho. Olá, querido Fernandinho, a todos os ouvintes, telespectadores, um prazer estarmos juntos mais uma vez, graças a Deus. Que bom, né? E a gente vai falar de um tema bem bacana hoje, mas antes de falar do tema, eu quero dizer, se você quiser ouvir esse programa ou compartilhar, né, com aquelas pessoas amigas, com aquelas pessoas que te seguem aí nas redes sociais, entre lá no YouTube e lá no campo de busca, coloque lá Portal Mundo Maior, e aí vai aparecer lá o logotipo do Portal Mundo Maior, embaixo playlist, clica em playlist e vá lá, né, com o dedinho passando para cima ou para baixo e você vai achar o Alvorada, tá bom? Muito bem. O tema de hoje é ansiedade, né? E, Toninho, é um tema realmente que mexe com todos nós. A ansiedade, ela nos coloca numa posição, quando chega num ponto de exagero, não é? Acaba sendo patológica, né? A ansiedade. Mas o Toninho vai falar para nós aí por que desse tema de hoje. Eu estou ansioso para saber. Estou ansioso também, né? A ansiedade, dentro de um padrão normal, é comum, Nando, né? Você, por exemplo, você pode estar ansioso. Eu fiz uma prova. Estou ansioso para ver o resultado da prova. Agora, se essa ansiedade faz com que eu não durma, com que eu tenha uma sudorese exagerada, com que eu tenha um desequilíbrio intestinal, né, uma disenteria, alguma coisa, né? Se você chega nesse ponto, existe um desequilíbrio químico, biológico. Aí você está com transtorno de ansiedade. É o que o Nando, nosso querido Nando falou, vira um processo patológico. E eu fico pensando assim, normalmente a ansiedade, Nando, quando a gente não trabalha essa ansiedade, você pode chegar a um grau assim de você ter uma atitude precipitada. E essa atitude precipitada, muitas vezes, maior parte das vezes, leva a uma queda. Ó, precipitada. Lembra precipício? Lembra um pouquinho precipício, né? Precipitada, uma coisa precipitada que leva a uma queda. Agora vamos pegar alguns exemplos, Nando, que é muito importante, porque assim, a gente fica ansioso para fazer uma transformação. Eu trabalho com alguns irmãos nossos que são dependentes químicos, por exemplo. Aí o pessoal começa a fazer um trabalho de tratamento. Você sabe que você vai fazer um tratamento, você vai passar por uma desintoxicação,
né? Você vai tomar alguns remédios, você vai mudar a sua alimentação, você vai fazer atividade física, você vai fazer uma série de coisas, né? Vai fazer um trabalho psicológico, às vezes o trabalho de caridade é muito importante, né? Então a pessoa começa a fazer esse trabalho e a pessoa fica ansiosa para já se sentir tratado, sentir curado. Como isso não acontece rápido, a pessoa muitas vezes faz o quê? A pessoa desanima. A pessoa fica precipitada no processo de chegar logo àquele objetivo, não chegou naquele objetivo, a pessoa às vezes desiste e aí vem a queda. Vamos pegar outro exemplo. Nando, para a gente ficar mais gordinho, não é o nosso caso, nós somos pessoas, né, esbeltos, bem tratados, né, Nando? Pessoal que não era para baixo da câmera aqui. Ó, a gente para adquirir esse corpo, nós ficamos muitos anos. A pessoa vai fazer o quê? Uma dieta, vai fazer um trabalho de atividade física e fica ansioso para emagrecer. Nando, olha quanta gente não começa a fazer uma dieta, fazer um trabalho físico, né? E como o resultado não é aquele que ela espera, a ansiedade de chegar naquele ponto faz com que a pessoa desanime e pare. Vamos pegar um exemplo, porque a natureza, Nando, a natureza é um grande exemplo para a gente. Vamos supor que eu pego planto uma plantinha, ela é uma sementinha, né? Essa semente ela vai ficar com a terra, vai ter que ser molhada, vai ter que ser adubada, né? E vai sair um brotinho. Quanto tempo vai demorar? Vamos supor que seja uma semente de uma roseira. Até essa planta crescer, até chegar e dar o quê? As flores, essas rosas que eu estou esperando. Vai demorar muito tempo. A minha ansiedade seria como se eu fosse lá, saiu o brotinho. Seria como se eu quisesse pegar ela e fazer crescer rápido. Ou seja, eu vou pegar e vou puxar para ver se ela cresce mais rápido. Eu faço o quê? Eu arranco essa plantinha com raiz e tudo. Olha só, a precipitação faz com que eu arranque aquela planta com raiz e tudo. Ou seja, com todo o esforço que eu havia feito. Na nossa vida acontece muito disso. Tem muitos exemplos, a gente vai falar sobre muitos exemplos daqui para frente, né, Nando? Mas é muito importante que a gente tenha como exemplo a natureza e saber o seguinte: esses saltos que a gente imagina nem sempre são do jeito que a gente quer. Tem uma fala que é bem legal, que é simples, mas é bem verdadeira. Ó. É preciso que um dia se vá para que outro dia amanheça. Se você trouxer o futuro para hoje e despertar o dia de amanhã, você vai acordar esse dia muito sonolento, que você vai acordar ele antes da hora. Isso é filosófico. Olha só que legal. Se eu acordar o dia de amanhã hoje, com a ansiedade que eu tenho, eu vou acordar um dia sonolento, porque ele vai acordar antes da hora. É muito importante a gente pensar nisso. Isso é filosofia pura, né, Nando? Ou seja, a cada dia seu trabalho e controlar a nossa ansiedade, para que não haja o quê? Precipitação. E com essa precipitação, as nossas quedas, que são muito comuns. Eu vejo todo disso acontecendo. Todo disso acontece, Nando. Infelizmente, né? Toninho, você fez assim, um exemplo aí, né, colocou um exemplo da natureza. E realmente, se a gente for colher o fruto antes do tempo, ele não vai ter aquele sabor, né? O fruto verde não tem o mesmo sabor do fruto já maduro, que teve o seu tempo de maturação ali, né? Como eles falam de um bom vinho, né? Que tem uma maturação e algumas outras coisas que ficam mais saborosas, que ficam melhores. Porque se a gente, por exemplo, fica apegado a esse futuro que vai vir, se a gente fica pensando quanta energia a gente está gastando, porque essa energia a gente podia usá-la para movimentar as nossas atividades, as realizações do hoje. Né? O hoje precisa dessa energia. E para que a gente fica gastando tempo e gastando a energia lá do tempo que ainda não veio, né? Temos que colocar os pés no chão e fazer o melhor hoje. A única forma de dominar o futuro é fazer o futuro hoje. Como? Vivendo o presente, fazendo o melhor no presente. Aí sim
o nosso futuro há de ser melhor, né? Porque a gente está semeando, como o Toninho colocou aí, a exemplo da natureza, que a semente ela tem o seu tempo de brotar, né? A planta de crescer. A gente não pode antecipar isso, a natureza não dá saltos, né? Ela vai num time assim que foge às vezes daquele time nosso de querer que com rapidez se faça. Então, caímos nas malhas da precipitação. E quando a gente cai nessas malhas da precipitação, o que que vai ocorrer? Nós vamos fazer o nosso serviço mal feito, porque a gente está passando por cima de etapas, a gente está passando por cima de detalhes. E aí sim, esse futuro que às vezes a gente teme, que a gente fica ansioso, aí sim esse tempo lá no futuro não vai ser bom, porque nós não estamos cuidando do presente, né, Toninho? Sim, Nando, é exatamente isso, né? Para eu ter um futuro melhor, eu vou plantar hoje, eu vou gastar essa energia hoje, como você bem falou. Eu vou focar no que eu tenho que fazer hoje. Se eu tiver com a palavra é preocupação, né? É pré-ocupação. Se eu tiver me preocupando de coisas que vão acontecer amanhã, que eu fico imaginando, que nem talvez nem aconteça. Talvez nem aconteça, né? De repente eu não gasto essa energia com foco no hoje. E hoje é que as coisas vão, que eu vou conseguir de alguma maneira fazer as transformações, através de novas atitudes, né? Quando a gente fala assim, eu falei dos nossos irmãozinhos lá do Dependentes Químicos e Alcoolismo, né? Um dos slogans do pessoal é só por hoje. É só por hoje. Hoje é que é importante. Hoje eu não vou beber, hoje eu não vou usar droga. É só por hoje. Amanhã, mas eu estou preocupado, amanhã vai ter não sei o que. Calma, é hoje. É hoje. Né? Amanhã vai ser outro dia. Faz o seu trabalho hoje. Mas, Nando, isso aí acontece e a gente pode dar muitos exemplos. Vou dar um exemplo para você. Vamos supor que você tem um filho. E seu filho está passando por um processo onde você está educando o seu filho e você espera um resultado das suas atitudes, do seu empenho em relação à educação do seu filho. E seu filho não vai do jeito que você quer. Vai do jeito que você quer, né? A ansiedade de transformar essa pessoa faz com que a gente se precipite e tome atitudes ruins muitas vezes. Eu vejo pais que brigam com os filhos, por quê? Porque ele esperava uma coisa do filho e o filho não faz do jeito que ele quer. Porque cada um é único, cada um tem seu tempo, como o Nando diz, tem o seu time. E aí, acaba brigando, rompendo relações com o filho. Aí, daí para frente, é uma queda, porque você perde o bom relacionamento, a cumplicidade, aquela coisa de você dar o tempo para a pessoa amadurecer. Como é que você quer que o seu filho seja uma pessoa que nem você é? Tô falando uma coisa irônica, nem a gente é, né? Eu falo assim, uma das coisas importantes, né, dentro, por exemplo, do processo de dependência química, é família com disciplina. E muita gente confunde disciplina com regras rígidas. Não, família com disciplina é aquela que dá o exemplo. Se nem eu sou daquele jeito, como é que eu posso falar com meu filho? Né? A ansiedade que ele fique do jeito que eu acho que é melhor. E quem disse que esse é o jeito melhor? Né? Mas a gente fica ansioso. E aí rompe-se um ligamento. Rompe-se aquela coisa da parceria, da cumplicidade, né? A falta de confiança. Não é a pior coisa que tem, Nando. Outro exemplo, eu vou fazer um curso técnico, né? E vou estudar para ter um novo emprego. Tá, comecei a aprender, fazer um curso técnico, estou estudando, né? Vai ter dificuldades, né? Pá, não sei o quê, né? Aí vou arrumar um emprego. Aí não consegui um emprego. Precipitação. Isso não dá para nada. Esse negócio que eu fiz não é bom. Vou fazer outra coisa, né? Outro exemplo, violão. Eu conheço muita gente que quer aprender violão, Nando. Mas a ansiedade de tocar, né? Quanto tempo demora para tocar umas musiquinhas? O pessoal pergunta. Você vai demorar para tocar alguma coisa simples? 5, 6 meses. Tudo isso? É. E para tocar uma musiquinha, para você tocar mais, vai mais tempo. Mas eu queria tocar rápido. Eu falei, não, meu amigo, tem que ter o quê? Paciência. Tem que ter o quê? Vencer essa ansiedade, tem que estudar devagarzinho. Eu estudo até hoje, né, Nando? A gente não é assim.
A pessoa quer pegar a coisa e já sair fazendo. Não, calma. E essa ansiedade faz com que a pessoa fale assim, então não vou estudar. Desanimou. Já desistiu. Olha só a queda. O que eu chamo de queda é quando a gente desiste. E a nossa alma, um dia, vai cobrar essas coisas da gente. Pode ter certeza. Eu podia ter feito devagarzinho, chegado num ponto melhor. Mas a minha ansiedade me brecou. Fala assim, é muita coisa, é muito tempo, eu não vou fazer. E a desistência é uma queda. Numa jornada, né, Toninho, o durante é muito importante, né? Porque viver o durante é curtir mais aquela jornada. Porque a gente tem lá o objetivo de chegar lá naquele ponto amanhã, né, durante a viagem ou durante essa jornada. Mas se a gente só ficar mirando lá onde vamos chegar e não curtirmos ou não, né, não vivermos, experienciarmos o durante, vai chegar lá, quando a gente chegar lá, a gente vai falar assim, era isso? E esquecemos de viver o durante que é importante. Imagina se a gente for ler um romance, e começa o romance, está muito bonito, mas eu vou lá no fim que eu quero saber o final. Se for assistir um filme, eu ponho para frente o filme e aí eu vou ver lá o final do filme, né? Quando a pessoa está as pessoas assistem um filme e aí ele vai a outra pessoa não assistiu ainda, ela já está contando o filme todo. Quer dizer, não é por aí. A gente precisa vivenciar, experienciar, dar o sabor, né? Não adianta. Aí nós vamos lá preparar um jantar, um almoço lá, né, um alimento, e aí a gente vai e engole o alimento. Quer dizer, a gente não saboreou, a gente não deu tempo daquilo. Então aquilo não passa, não tem tanto valor. A gente precisa valorizar o nosso presente, porque senão ele vai escapar das nossas mãos. E a gente vai lamentar, né? Como a gente sempre, de vez em quando eu lamento não ter aproveitado mais o meu avô, né? Porque tem tem uma essência que a gente precisa compreender, entender, e a gente quer tudo muito rápido, que nem a aula de violão, quer aprender rápido. Mas a pessoa quer aprender rápido para que ela quer aparecer para os outros, né? Olha, eu sou cantor, eu sou violonista. Quer dizer, não vive o degrau a degrau, passo a passo que a gente precisa dar em cada situação da nossa vida. O pai lá que está ansioso para que o filho seja aquilo que ele antes ansiosamente queria ser e não foi. E aí ele quer que o filho seja, né? O filho, por sua vez, não quer nem saber da experiência do pai, porque ele também quer as coisas no imediatismo. Então a gente vê assim, vai no WhatsApp para ouvir uma mensagem, já tem 3 tempos agora no WhatsApp para você ouvir uma mensagem. É o tempo normal, o tempo 1,5 e o tempo 2.0. Então, a gente quer adiantar tudo quando o relógio da vida não funciona assim. Só, né, ele vai no tic-tac muito diferente, né, Toninha? E a paciência é interessante, né, Nando? Essa questão da educação dos filhos, por exemplo, né? É como se fosse uma semente. Nando, a gente, para chegar no ponto que nós chegamos, que é um ponto assim de ter uma certa consciência das coisas, que é diferente de ciência, né? Você tem ciência, que é uma coisa, e consciência que é diferente. Aquele exemplo clássico, né? O médico que fala assim, olha, fumar faz mal, isso é ciência. Mas o paciente acabou de sair, o médico vai lá e acende o cigarro. Ele tem ciência, mas não tem consciência. A gente, para chegar nesse ponto, nós trilhamos muitas experiências, todas muito válidas, algumas com sucesso, outras que foram quedas. Então, quando você fala com seu filho, é uma semente que você está plantando. Mas por que as pessoas sofrem tanto, Nando? É um sofrimento muito grande, eu percebo, né? Por quê? Porque ele planta aquela sementinha e ele quer ver o fruto no outro dia. Não, não, olha, o que você plantou hoje de semente, de repente, essa semente vai juntar com outros elementos, com outras coisas da vida do seu filho, e vai surgir o efeito daqui a 30 anos.
mas vale a pena plantar essa semente. Olha só, seu filho, você plantou a semente, deixou aquelas ideias que você acha que são boas. Algumas também a gente nem sempre são boas, porque são coisas que a gente vai mudando também, né? Nós somos uma metamorfose ambulante, como diz o Raul Seixas, né? A gente vai mudando também, né, Nando? Alguns conceitos da gente, alguns preconceitos, né? Mas lá na frente vai acontecer alguma coisa com o seu filho, ele vai passar por essa dificuldade, vai lembrar do que você falou, vai juntar com não sei o quê, outro amigo, algum livro, algum filme, alguma coisa, e fala assim, puxa, a vida é isso mesmo, meu pai já tinha me falado isso. Né? É isso que você falou da essência. Tudo que a gente fala de bom, né? Com calma, com critério, com amor, sem esperar o resultado rápido, ele vai, de alguma maneira, ser importante. Porque quando a gente quer que as coisas aconteçam muito rápido, a pressa, como você falou de alguma maneira, Ando, a pressa é minha. Porque eu tenho medo que meu filho fracasse muitas vezes como eu fracassei. Né? E quem disse que ele vai fracassar? E quem disse que eu fracassei? Porque às vezes a gente tem experiências negativas, eu fracassei. Não, faz parte do aprendizado. Os erros, as quedas, fazem parte. O Emmanuel, né, diz o seguinte, que nenhuma posição ensina mais do que a queda. Caiu, pensa porque caiu, levanta e procura não cair mais no mesmo lugar, né, Nando? Com certeza, né, Toninho? A gente precisa estar vivenciando essas coisas, porque senão fica faltando uma lacuna aí, né, na jornada nossa de reencarnação. É, se a gente se precipita, né, demais, a gente não vive, a gente só está indo no embalo, né, quando a gente está sendo influenciado, muitas vezes também por tudo aquilo que quer que a gente consuma e que tem, eu tenho que ter posse daquilo. E aí, quando passa os anos, a gente fala, puxa, mas que besteira, né? Quando a gente vai olhar, os nossos armários já estão lá cheios de coisas, de objetos e outras coisas mais que nem a gente acabou usando, porque existe um bombardeamento de consumo exacerbado que a gente acaba consumindo, e a questão de design, de modelos. Então, ai, mudou aquele botãozinho, aquele modelo tá para mais para o meio, pronto, eu tenho que trocar. Quer dizer, a gente vai num desespero de que a gente precisa ter aquilo e que aquilo vai ser essencial para mim ser uma pessoa poderosa ou uma pessoa que vai estar na mídia, que vai estar no Instagram, lá no Facebook ou no YouTube, ou onde quer que seja. Se eu não tiver aquilo, eu não vou viver. Então, cria-se um desespero que cai na desesperança e que a gente acaba trazendo uma imagem nossa para as redes sociais que não é aquela que realmente deveria ser. Então, Nando, fala um pouquinho sobre a questão da ansiedade para fazer alguma coisa, para fazer uma palestra. Tem gente que sofre muito, tem gente que desmaia, tem gente que tem desarranjo intestinal, tem gente que tem dor de cabeça, tem gente que pira. Então, um dos motivos, né? Tem muitos motivos, tem essa questão, toda essa questão orgânica, por que a pessoa fica tão ansiosa? Com medo de falar em público, por exemplo, né? Um dos motivos que a gente percebe é o orgulho. O orgulho, porque você tem medo de errar. Você tem medo de ser julgado, né? Então, se você tiver humildade, de verdade, verdadeiramente, tiver os pés no chão, que a palavra humildade vem de humus, né, que é pé no chão, você fala o seguinte, não, eu vou fazer dentro do meu potencial o que eu consigo. De uma maneira mais simples, não preciso fazer igual a outra pessoa, não preciso fazer palestra igual ao Divaldo, sei lá quem, né? Vou fazer a minha palestra, vou falar do jeito que eu sei, com calma, né? Se eu, por acaso, errar, errei. Errar é humano. Agora, por que o medo de errar? Porque o medo de errar é o medo de ser criticado.
E por que que a gente tem tanto medo de ser criticado, Nando? É o nosso orgulho. Eu percebo que as pessoas falam assim, ai, não, é que eu sou muito simples. Não. A maior parte das vezes é o medo que advém do orgulho, de ser infalível, de não falhar, né? E a gente falha, todo mundo falha. Às vezes eu conheço alguns grandes oradores que falam assim, eu tenho várias cartas na manga, porque às vezes eu estou falando uma coisa e de repente eu me disperso. Ah, mas eu tenho uma carta na manga. Isso, vai aprendendo a ter cartas na manga. Você fala, eu perdi o fio da meada, mas você vai para alguma outra coisa. É assim mesmo. Todos nós estamos aprendendo, né? Ninguém nasceu sabendo, né? Então, a ansiedade muitas vezes tem a ver com, nesse sentido, né? Com a questão do orgulho, né? De não errar. Todo mundo erra, né? Então, a gente tem que buscar essa percepção, né, de o quanto a gente pode, onde o nosso braço alcança, não querer ir mais além do alcance do nosso braço, porque nosso braço ele tem uma extensão, ele tem um tamanho, os dedos vão chegar em determinado lugar. Então, a gente precisa saber e ter a tranquilidade de que podemos fazer dentro da porção que nos cabe. Além disso, é a gente ficar muito ansioso, muito ansiosa aí para querer fazer mais do que o tempo de hoje precisa. Por exemplo, a Fernanda Montenegro, ela é uma atriz talentosíssima, né? E estudou, estuda ainda até hoje bastante. E ela diz que quando ela está lá na coxia, antes de iniciar lá no teatro, né, a sua cena, antes dela, a primeira entrada que ela vai dar, ela sente, ela falou, sinto né, alguma coisa assim ali na barriga, né? Mas isso até é bom, né? Porque isso vai nos impulsionar a fazer, né, e dar o melhor de cada um de nós, mas não que isso venha a um ponto de travar e a gente não chegar a fazer absolutamente nada. Então a gente precisa fazer, mesmo que seja, como o Toninho colocou, mesmo que seja da sua forma, né, com, com os recursos que nos cabem, que a gente tem. E aí a gente vai aos poucos amadurecendo, porque esse amadurecimento leva tempo, e aí a gente começa a ter uma outra, né, forma de se colocar, né, Toninho? Sim, você falou um exemplo maravilhoso. Fernanda Montenegro tem, se não me engano, 70 anos de carreira, Nando. 70 anos de carreira e ainda sente esse friozinho. Esse friozinho é normal. Lembra que no começo nós falamos uma certa ansiedade? Normal. Agora, quando isso te paralisa, precisa de ajuda. Porque aí você não é mais a ansiedade normal, é um transtorno de ansiedade. É bom buscar ajuda, né? Algumas pessoas às vezes precisam tomar algum medicamento, né? Precisa ver por que disso, né? Às vezes são questões assim que até familiares, né? De repente nossos pais falaram alguma coisa pra gente, a gente acha que tem que dar conta de tudo, a gente não dá conta de tudo. Hoje eu falei com uma amiga minha, ela está passando por uma dificuldade muito grande, problemas com os filhos, acidente, pessoa no hospital. Eu falei assim, olha, procura se acalmar, você não dá conta de tudo isso. Confia em Deus, faz o que você consegue, pede ajuda. Pede ajuda. Agora, por que que tá tão ansiosa, né? Porque às vezes a gente pensa que vai dar conta de tudo. A gente quer, olha só, é orgulho às vezes, muitas vezes, né? Não, eu dou conta, não preciso de ninguém. Não, a gente precisa às vezes, pedir ajuda, pedir socorro, né? E às vezes a gente é meio duro para essas questões, né? Mas é isso, Nando. É humildade também nesse ponto, né? Olha só, tem muitos tipos, né, de exemplos de ansiedade, né, Nando? É, questão do horário também, né? Às vezes você tem que chegar num lugar 10 horas, 10 horas. Aí 10 horas você tem que chegar lá. E se você saiu uma hora antes? Não, uma hora antes não. Você saiu uma hora e meia para não ter problema. Uma hora e meia para não ter problema, chegar na hora. Cara, teve um problema no caminho, teve um acidente de carro. Parou o trânsito. O que você pode fazer? Ai, mas agora eu vou chegar mais atrás. Eu saí já meia hora antes do horário para dar tempo de chegar. Tá na sua mão mudar isso aí? Não. Calma, relaxa. Não vai morrer no carro, né? Não vai mudar nada. Seu carro não é helicóptero. Calma, você fez o seu possível? Fez. Tem coisa que não está na nossa mão?
a oração da serenidade, né? Ver o que a gente pode fazer. O que não dá para fazer, não dá, Nando, né? Não é isso aí. Você falou, já deu a deixa aí, a oração, né? Então, às vezes a gente quer estar no controle de tudo e a gente não controla tudo, não. Então, nós vamos para um momento de prece, de oração e de vibrações aqui no Alvorada, um momento aí que a gente pede para você, né, sugere para colocar uma água aí no seu lado, para os benfeitores aí, na hora que você estiver ouvindo, assistindo esse programa, eles vão levar aí recursos. Então, vamos lá para um momento de prece, de oração e de vibrações aqui no Vamos nesse instante, então, trabalhar essa questão da ansiedade em cada um de nós, para que a gente não dê passos em falso, que a gente possa pisar o chão com firmeza e dentro do tempo e espaço que está reservado para cada um de nós, sem anteciparmos, sem precipitarmos em situações que não vão nos deixar, né, levar a nada. Muitas vezes, quando nós vamos preparar, por exemplo, uma torta, um bolo, naquele receituário que é necessário colocar cada ingrediente na porção certa e colocar no momento certo que já a massa estiver preparada e colocar no forno, e aquele bolo ou aquela torta irá crescer dentro do momento devido, com o esforço que fizemos, com a dedicação, com os detalhes necessários da receita que buscamos executar, que nós possamos olhar para esse relógio do tempo da vida, para que a gente viva, que a vida é este manancial de bênçãos maior que já recebemos, e viver o tempo certo, correto, de poder apreciar cada situação, seja qual ela possa ser, porque vai nos engrandecer. Então, que nós possamos nesse instante aproveitar esta bênção do mais alto, e se estamos vivendo um processo ansioso, em que nos leva até a enfermidade, que possamos dar uma pausa, que nós possamos frear, porque muitas vezes o freio, se nós não estabelecemos ele vem muitas vezes através de uma enfermidade, de uma dor, de uma situação que faz com que freamos o nosso veículo de vida para apreciarmos a paisagem, para aprendermos a viver este tempo que foi nos concedido. Benfeitores amigos, queridos, que possam ser aquele mapa, aquele guia, aquele GPS para nos conduzirmos nessa jornada em que estamos aqui, nos orientando através de bons pensamentos, de boas energias. E tu, Jesus, Mestre amado e querido, possas estar conosco neste instante, neste momento, em todos os lugares, Jesus, em todos os lares, entre os nossos familiares, entes queridos, entre as pessoas que nós vivemos em sociedade, da fraternidade que nos coloca irmãos uns dos outros. Nesses momentos de turbulência e de dificuldade, desafios que vivemos no planeta, a tua luz possa descer, Jesus, entre todos nós, e que a paz possa vigorar nos nossos corações, nas nossas mentes, em nossas almas, em nós espíritos e em todos os pontos deste planeta, Jesus. Que a tua paz, então, vigore entre nós, não tão somente agora, nesta hora, mas por todo sempre. Que assim seja. Muito bem, aí depois da prece, da oração e das vibrações, a gente quer dar um recadinho para você, né, para falar do Clube Amigos da Boa Nova, que é uma forma de você ajudar a propagar, né, o bem pelo planeta. Então, aí você ajuda a Rádio Boa Nova, TV Mundo Maior. Como você faz para se associar?
Entre no site amigosdaboanova.com.br. Ah, mas eu prefiro falar com alguém. 0800 12 018 38. Ah, mas eu prefiro ligar no fixo que é mais rápido. Aqui na Grande São Paulo tem o 11 2458 3214. Ah, mas eu não tenho mais telefone fixo, não. Tudo bem, você tem o celular, você tem o smartphone aí? Eu vou passar para você, então, o número é o 11 97 261 0272. Mas, Nando, eu posso colaborar aí através de um depósito, um envio de recursos? Pode, tem o Pix. E aí foi escolhido o mesmo número do WhatsApp, que é o 11 97 261 0272. Esperamos você aí para colaborar com o Clube Amigos da Boa Nova e com todos aqueles e todas aquelas que precisam lá no cantinho do planeta ouvir, né, a rádio e assistir a programação. Muito bem, Toninho. Você estava me esperando aí, você estava muito ansioso? Ansioso, né? Eu estava lembrando aqui, ainda bem que Jesus não é ansioso, né? Da nossa transformação. Quanta paciência Jesus tem. Deus, quanta paciência o universo tem com a gente, né? Quanto tempo nós estamos aqui em várias reencarnações, né, Nando? E eu acredito assim que muitas vezes a gente tropeça nos próprios pés. Porque você veja bem, né? Quando você quer, é um passo de cada vez. Se eu quiser mexer com a mesma perna 2 passos para frente, não vai de jeito nenhum, né? Tudo tem o seu tempo, tudo tem a sua hora, né? Quando eu dei aquele exemplo do dia, né? Eu estou no hoje. Se eu quiser despertar o dia de amanhã, hoje, eu vou despertar um amanhã sonolento. De novo, estou repetindo isso, Nando, que é muito importante, ó. Se eu quiser despertar o dia de amanhã, opa, amanhã não vai, ele não tem que acordar amanhã, o dia de amanhã. Se eu quiser acordá-lo hoje, eu vou acordar um amanhã sonolento. Foi aquilo que eu falei, né? De alguma maneira, a gente está antecipando coisas que estão fora de hora. E para que essa ansiedade? Isso não quer dizer que a gente não deva ser previdente. Não, previdência é uma coisa. Mas essa doença, esse transtorno de ansiedade, que faz com que a gente altere a nossa biologia, aí é uma coisa que precisa de ajuda. Ajuda clínica, Nando. Ajuda clínica, né? Com calma, ver direitinho, buscar ajuda com certeza. Porque isso aí, inclusive, pode levar até, depois da ansiedade, a estados depressivos, né? Você não consegue fazer aquilo, você fica frustrado e acha que você é diferente dos outros, que você não tem capacidade. Aí você é aquela coisa que vem a queda, você para de fazer. Né? E aí depois de um tempo você fala assim, eu não fiz, aí depressão porque não fez, né? Também é complicado. Então buscar ajuda, identificou esse processo, busque ajuda. Né? Com humildade. Toninho, se a gente entra nesse processo, a gente não vive nem o presente, nem o futuro, porque aí a gente modifica nosso mapa, né, de exercer dentro daquele espaço que foi nos concedido, aquilo que deveríamos exercer. Nós vamos ficar tanto preso a algo que se tornou uma enfermidade, a gente vai precisar recorrer mesmo, e a gente vai perder aquele tempo que tanto a gente, né, precisava. E que lá no futuro a gente pode estar repetindo. Infelizmente, se a gente não vive o presente como a gente deve, o que vai acontecer? Nós vamos ter que repetir lá no futuro, no amanhã. Então, o que pudermos fazer hoje, façamos hoje, para a gente não repetir depois. A reencarnação, ela nos concede a oportunidade, mas repetir de ano não é bom, né? Porque você perde um bom tempo, as circunstâncias não serão as mesmas, os professores não serão os mesmos, a escola não vai ser a mesma, o material, a matéria não vai ser a mesma. Então, o que está hoje nas nossas mãos, a gente precisa, é muito precioso e a gente precisa aproveitar, né, Toninho? Com certeza, Nando. Vamos pensar numa oração, né, Nando? As pessoas fazem, a gente faz uma oração, né? Uma prece, né? E a gente pede alguma coisa para Deus, né?
Às vezes a gente pede coisas materiais, eu procuro cada vez mais pedir compreensão, entendimento e capacidade, coragem de enfrentar situações, né? E Deus sempre responde diretamente, através de como eu falei, através de um livro, através de um filme, da palavra de um amigo, né? Sempre tem uma palestra edificante, né? E a gente recebe essas coisas. Só que Deus está mandando a mensagem para a gente, mas a gente não está compreendendo isso às vezes, porque a gente quer, nossa ansiedade quer que seja de um jeito. E não é daquele jeito. Lembra que eu falei do filho? A gente quer que o filho seja de um jeito e não é daquele jeito. Calma. Deus está plantando sementes na nossa vida, com certeza. A gente tem que fazer o quê? Regar essas sementes. Temos que ter o quê? Perseverança. Né? Olha só, que é diferente da ansiedade. Perseverança, olha, a semente está ali, eu vou perseverar, vou molhar direitinho, né? Agora, olha só, se eu molhar muito também aquela plantinha, o que acontece? Apodrece. Olha o que a ansiedade pode fazer. Ah, essa planta tem que nascer, tem que crescer logo, eu encho de água. Mata a planta. Olha, isso aí olha, o que eu falei assim, ó, a ansiedade leva a uma precipitação, eu molho demais a planta e a queda. Matei a planta. Cuidado com isso, né? Cuidado. Tem gente que começa a fazer o quê? Para os filhos serem de um jeito, molham demais o filho com presentes, com coisas para comprar esse filho, para ter o resultado que você quer. Olha, de repente você está estragando essa planta. Calma, né? Aliás, a palavra calma, há um tempo atrás, um amigo espiritual explicou, eu achei bem legal. Calma significa com a alma. Quando você pensa com a alma, você sabe que você é um ser eterno. É claro, vamos aproveitar o dia de hoje, como você falou bem. Aproveitar todo esse trabalho que foi feito para a gente ter compreensão, para a gente ter noção do que a gente pode fazer. Mas com calma. Não precisamos fazer uma coisa imediatista, né? Não vai ser assim que vai funcionar. Calma, com a alma. Imagina, né, Toninha, se a mamãe que está grávida, ela quisesse ter o filho já no 5º mês, né? Tem aqueles apressadinhos que nascem de no 7º mês. E o normal né, dentro desse time também, é 9 meses. Então, tudo tem o seu tempo certo, o seu momento certo, né? Tudo concorre, né? Lembrando o nosso querido Dr. Adão Nonato, que sempre trazia essa palavra de Paulo, tudo concorre para o bem, né? E o tempo também vai concorrer para o bem. Toninho, antes de você pegar o violão, aí já está na hora de você pegar o violão, já as suas despedidas, eu também já vou me despedir aqui, agradecendo a você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte, gratidão, que a gente possa esperar, mas com esperança, mas do verbo esperançar e não, né, estar aí na ansiedade. Obrigado, Toninho, sua despedida e o seu canto final. Obrigado, Nando. Espero que os nossos ouvintes fiquem ansiosos, no bom sentido, para ouvir o próximo programa, que vai ter uma surpresa. Ó, vou deixar, só para atiçar, vai ter uma surpresa. Então vamos lá, obrigado, Nando, obrigado a todos, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui Alvorada com Nando Garcia.